Bom, então vamos lá, sétimo ano. Na aula anterior eu fiz uma introdução com vocês, falando a respeito do que nós vamos trabalhar no quarto bimestre, da nova apostila de vocês, tá bom? E agora eu vou fazer aqui um áudio explicando algumas coisas para vocês, mas fiquem despreocupados porque a apostila está sendo compartilhada aí com quem está sem ela ainda. E também, por enquanto, eu não vou passar exercício, tá bom? Nós só vamos começar o processo aí para tirar algumas dúvidas a respeito do conteúdo. Tá bom? Bom, eu falei para vocês que o primeiro capítulo nós vamos falar sobre simetria, tá ok? E os tipos de simetria, né? E nós conversamos aí na aula anterior, falamos sobre as simetrias naturais, né? São as simetrias que nós encontramos aí na natureza, que nós mesmos temos simetria no nosso corpo, pássaros, borboletas, né? Vários aí, espécies, plantas, tem a nossa simetria aí, vamos chamar de simetria natural, né? Que é a simetria que nós encontramos aí na natureza. Tudo bem? Bom, dentro da simetria, nós vamos começar a falar na página aí, ó, 263. Então, quem está sem apostila, anota a página, tá bom? Para quando nós formos, quando vocês forem assistir o vídeo, que vai ficar disponível para vocês lá no YouTube, né? Eu já estou falando para vocês página 263, ok? Nós vamos começar falando sobre isometria, tá certo? Isometria nada mais é que uma transformação geométrica que mantém as dimensões e as proporções da figura original. Então, quando nós falamos de simetria, só acontece simetria e os tipos de simetria, como esse chamado isometria, quando a imagem, tudo aquilo que nós estamos reproduzindo, ele não perde o seu formato, não perde a sua originalidade. Ele é realmente uma cópia, tá ok? Não perde aí seus tamanhos, proporção, dimensões, nada disso, tá certo? Com ela é possível, né, com a isometria, é possível ampliar a imagem, tá certo? Ou aplicar na imagem alguns tipos de rotação ou reflexão, tá certo? De modo a deslocá-la de seu estado original em relação a um eixo, tá ok? Em relação ao eixo. Então, o que seria o eixo? Igual o relógio, né? Nós temos lá o relógio e tem os ponteiros do relógio. Aonde é o eixo do relógio? O meio onde ficam os ponteirinhos, tá certo? E aí os ponteiros vão girando ao seu eixo, marcando horas, minutos e segundos. Ok? Isso que é girar ou rotacionar ao seu eixo. Nós temos ali um ponto inicial, né? Ó. Eu tenho aqui a minha mão, ó. Minha mão está assim, ó. Eu posso fazer com ela assim, ó. Mas o meu dedão não saiu do lugar, tá vendo, ó? O meu dedão permaneceu no eixo, tá certo? Então isso que é fazer uma rotação no eixo, uma reflexão no eixo, tá certo? Aí tá dizendo assim, ó, isometria composta, tá certo? Vamos falar sobre isometria composta. É a aplicação de mais de uma isometria simples no mesmo objeto. Então o que eu posso fazer? Virar, por exemplo, eu tenho aqui minha mão está assim. Eu posso virar ela para baixo e também movimentar ela para cá, ó. Tudo bem? Então é como se eu estivesse virando ela de ponta cabeça e virando ela para o lado direito, tá certo? Então eu estou aplicando duas isometrias simples aí, tudo bem? Isso que seria isometria simples. Vamos falar sobre a primeira isometria, que é a translação. Translação de uma figura plana é um exemplo de isometria no plano. Nela são conservadas as medidas dos lados e o ângulo, apesar de seu deslocamento em direção e sentido, pré-definidos por uma seta, tá certo? Denominada vetor de translação. Então olha aqui, ó, a figurinha que nós temos aí na página ainda 263. Esse vídeo que eu estou gravando para vocês aqui, vocês vão acompanhar esse vídeo depois com a apostila em mãos. Então, conforme eu estou explicando, vocês vão acompanhando na apostila depois. Quem já tem a apostila já acompanha agora, tudo bem? Observe a figura desse carro aqui, ó. Observe um exemplo de translação nessa figura. Olha aí, o carro estava parado na figura 1 aqui, né? O carro 1. Deixa eu dar mais um zoom aqui para quem tiver com algum equipamento que tem a tela pequena, consegue ver melhor. Então nós temos aqui, ó,
qual foi a translação que aconteceu? Tá vendo essa seta preta aqui em cima, ó? Ela começou a ser medida a partir da traseira do carro, tá vendo, ó? Olha aqui o início dela aqui, ó. A partir da traseira do carro. Quantos quadradinhos, né? Ela andou pra frente, esse veículo, ó. Tá vendo? Daqui pra cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu começo a contar igual a régua, né, ó? A partir do zero, ó. A partir do ponto inicial, ó. Até a pontinha aqui, ó. Então eu dou 9 quadradinhos. Se eu falar que isso aqui é metros, né? Tiver em uma escala em metros, eu posso falar que o veículo teve uma translação de 9 metros para frente. Tudo bem? Isso é uma translação andando o quê? Na horizontal, ó. O veículo foi para frente ou para trás. Tudo bem? Isso é uma translação. Quando fala-se sentido e direção, nós temos que mandar a figura para o sentido da seta aqui, tá bom? Ó, nós temos que acompanhar a seta. Se ele tivesse em diagonal, nós íamos desenhar ele em diagonal aqui em cima. Não ia ficar na mesma linha, tá ok? Aqui ele está na mesma linha, ó. Ele só andou para frente. Tá certo? Podemos notar que todos os pontos que constituem o carro 1 sofreram um deslocamento de 9 quadrados na direção e no sentido indicado pela seta. Isso resulta em todos os pontos que formam o carro 2, ou seja, o carro 2 é uma imagem do carro 1, tá certo? Com suas medidas e seus ângulos conservados, conforme anteriormente. Então você pode ver, ó, é uma cópia, como se fosse uma xerox, tá ok? Com tudo conservado, é igual quando nós tiramos uma foto. Então, tirou a foto ali, o que está na imagem do celular ou na tela onde vocês tiraram a fotografia é realmente quem é. É aquilo ali e nada muda, né? É o que aparece ali mesmo. Outro exemplo aqui, ó, exemplo de translação. A translação de um objeto não precisa ocorrer necessariamente apenas na direção horizontal ou na direção vertical. Ela pode acontecer em qualquer direção indicada pelo vetor da translação. Vamos analisar a próxima figura. Então agora nós já estamos na página 264. Então nós temos essa figura aqui, esse retângulo, né? O retângulo PQRS, tá vendo? Que tem os seus vértices aqui com o nome PQRS. E nós temos uma seta aqui, ó, indicando para onde nós temos que levá-lo, tá certo? Que é a seta de translação aqui, tudo bem? E tá dizendo assim, ó, nesse caso devemos deslocar os pontos PQRS do retângulo 4 quadrados para a esquerda e 3 quadrados para cima, ó. 1, 2, 3, 4 para a esquerda. E quantos ele tá para cima? A partir daqui, ó. Se eu vim aqui alinhar ele aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Ele fez uma letra L, ó. Observa que ele fez uma letra L, ó. Tudo bem? Todo mundo tá conseguindo compreender aí, gente? Então tudo bem, ó. Quem não tem apostila tá acompanhando pela tela, tudo bem? Ó como que ele ficaria, ó. Então o que que eu tô fazendo aqui, ó? O que o desenho fez, ó? Pegou essa seta aqui, ó. Colocou ela aqui na S, tá vendo, ó? O finalzinho da seta, ele colocou aqui no S, ó. E ele fez exatamente o que estava pedindo, ó. 1, 2, 3, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4, ó. De S para S, são 4 quadradinhos que ele pulou. E aí ele fez isso com todos. Tudo bem, pessoal? Então, ó. Pode fazer a outra mais tarde, não sei. Isso, aí o que você tem que fazer aqui, ó? Presta bem atenção, ó. Você tem que pegar esse vetor e escolher um dos pontos para você colocar como referência. Então, ó, se eu pegar a partir do ponto S, eu vou contar 4 em diagonal, ó. Se eu pegar o ponto R, é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4 pontos, tá vendo? Ó, 4 quadrados ele passou, ó. Tudo bem, ó? Eu tenho que escolher um ponto para mim passar para frente. Tá certo? Se eu começar a partir do S, eu conto 4 e faço o S aqui, ó.
Tudo bem? Ó, vamos perto do S, ó. 1, ó. Do S pra cá, 1. Aí vem aqui, ó. 2, 3, 4 quadrados, ó. Tudo bem, ó? 1. Não, mas ó, vamos contar quantos ele subiu, ó. A partir do S. Ó, a partir do quê? 1, 2, 3, 4 quadrados. Tudo bem? E 3 de altura aqui, ó. A altura dele é 3. É só pegar a partir do S, ó. 1, 2, 3, tá vendo, ó? A partir do S também foi 3 subindo na vertical. Tudo bem? Tranquilo? Então esse é a translação através de um vetor. Tá ok? Bom, aí depois vai vir exercício que eu falei pra vocês que nós não vamos fazer exercícios agora. Tudo bem? Vamos passar para outro tipo aqui, ó. Vamos agora falar da rotação. Tudo bem? Rotação. Assim como a translação, a rotação de uma figura plana é um exemplo de isometria no plano. Nela, as medidas de lados, ângulos da figura também são conservadas, apesar da rotação em torno a um ponto de origem, seria o ponto O, centro da rotação. Tá até mostrando aí o que acontece com os pessoal que fazem ginástica olímpica, né? Lá, as modalidades de ginástica lá, que ele fica girando ali, né, em volta ali do cavalete, né? E aí ele tá girando entre o seu próprio eixo, tá certo? Vamos analisar esse exemplo, ó, de rotação da figura. Exemplo de uma caneta, tá vendo, ó? Eu tenho uma caneta aqui, ó, que ela tá aqui nesse ponto A, vem até o ponto B. Quanto que eu rodei essa caneta para ela ficar do segundo modo aqui? Oi? 8 quadrados? Mas em ângulo, como que eu girei ela? Ela girou em cima do seu próprio eixo, mas qual a quantidade de ângulo que ela girou? 180? 90 graus, não foi, ó? Para exemplificar a rotação da caneta em rotação ao seu ponto O, indicamos os extremos dessa caneta, com os pontos A e B. Quem são os extremos da caneta? A tampinha e o fundo dela, tudo bem? Como ponto A e B. Podemos notar que A, após uma rotação de 90 graus no sentido horário em relação ao ponto O, se tornou o ponto A', tá vendo, ó? Eu girei ela 90 graus, eu fiz assim com ela, ó. Então, ó, o ponto A é esse, ó, que ele fez, ó. Ficou aqui em cima, tá vendo, ó? E o ponto B, que era a ponta, ó. Ponto A e ponto B, tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Ponto A e ponto B. Se eu giro 90 graus, ó, vou até pegar minha caneta aqui, ó. Tava assim, ó. O fundo da minha caneta, ponto A. A ponta da minha caneta, ponto B. Se eu girar ela 90 graus, olha o que aconteceu, ó. O ponto A ficou virado para cima e o ponto A ficou e o ponto B ficou para baixo. Então ela girou 90 graus e ficou virada para baixo. Tá certo? No sentido horário, ela fez assim no sentido horário. Tudo bem? Deixa eu aceitar mais um colega aqui na aula. Então aí é a simetria por rotação. Tudo bem? Aí depois vamos ter exercícios também, falando sobre simetria por rotação. Agora vamos falar agora um pouco sobre a simetria por reflexão, que é a simetria do espelho, né? Que ela nos dá aquela imagem ao contrário, não é isso? Ela nos dá a imagem invertida. A reflexão de uma figura plana é o terceiro exemplo de isometria no plano, tá certo? Nela, as medidas de lados e ângulos da figura são conservadas, apesar de a imagem de um objeto ser obtida por meio de seu simétrico em relação a uma reta ou a um ponto, tá certo? Então o espelho ele pode ser, você pode ser a simetria de reflexão ela pode ser por um ponto ou por uma reta.
tá certo? Eu posso virar assim, né, ó. Eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar, eu tenho meu estojo aqui, ó. Se ele tá assim e eu viro ele assim, ó, ele está por quê? Por um plano, tá certo? Ó, assim e assim, pela reta. Agora, se eu faço assim com ele, ó, para um lado e para o outro, é porque ele está por um eixo, ok? Reflexão em relação a uma reta. Neste caso, o objeto e a imagem são simétricos em relação a uma reta, denominada eixo de reflexão, ou eixo de simetria. Observe a figura malhada. Então, tá vendo, ó? Ele repetiu para o outro lado, mas pode ver que os vértices aqui, ó, eles são os mesmos, tá vendo, ó? A distância entre os pontos aí estão a mesma. Ele só foi refletido de um lado para o outro, tá vendo, ó? Eixo da simetria, a seta tá para frente. Então, ó, esse do lado esquerdo é o original e esse do lado direito é o que foi refletido, tá certo? E aí nós, por enquanto, não contamos quantas casas, porque ele nem determinou quantos quadradinhos nós tínhamos que pular aí para fazer. Mas lógico que no exercício ele vai dar aí quantos quadradinhos nós vamos ter que refletir para frente, tá certo? Para cima, para baixo. E ele vai mencionar para nós. Podemos observar que para cada ponto PQRS do quadrilátero há um ponto imagem, tá certo? Há um ponto imagem, P', Q', R' e S'. O ponto imagem o que é? O ponto refletido, tudo bem? Do quadrilátero, que é seu simétrico em relação à reta R, em relação a essa reta aqui, ó, que dividiu esse quadrado maior no meio, tá certo? Também é possível notarmos que dois pontos simétricos à reta R estão à mesma distância perpendicular, né? Estão à mesma distância perpendicular, ok? Dessa reta, em posições opostas. Por que opostas? Lado esquerdo e lado direito, tá certo? Só lembrando aí para quem entrou agora, eu tô só dando aí uma explicada no conteúdo da apostila 4, tô compartilhando a apostila com vocês. Para quem não tem a apostila, acompanhar aí pela tela, tá ok? E quem tem, acompanha pela apostila. E caso vocês forem assistir esse vídeo lá no YouTube depois, esse vídeo tem que ser assistido com a apostila em mãos. Porque eu tô falando de exemplos e você vai folhear a apostila e vai acompanhar o meu vídeo de acordo com a página da apostila que nós estamos trabalhando. Agora estamos na página 268. Não passei por nenhum exercício, os que veio de exercício eu fui pulando. E estou falando com vocês somente a parte teórica por enquanto. Tá bom? Esse é o recado para quem chegou aí depois, aí para não ficar perdido depois na aula. Bom, vamos para a próxima página, que está falando outro tipo de reflexão aí, que é na página 269. No entanto, como localizamos a reflexão de um objeto em relação a uma reta R, quando a reta atravessa esse objeto? Então o que ele está dizendo aqui, ó, que vai ouvir uma cópia aqui, uma reflexão, porém um objeto atravessou o outro. Na hora de... não tem problema, que está fazendo reflexo, tá bom? Ela está fazendo isso aqui, ó, como se eu estivesse cruzando aqui minha mão. Bem, elas têm uma simetria aqui, ó, porém está uma sobreposta à outra, ok? Isso se chama sobreposição de imagem, tá certo? E aí é só a gente acompanhar o que ele está falando aqui, ó, o eixo de simetria, tá certo? E aquele, como exemplo, ele não deu a quantidade de quadradinhos que nós tínhamos que pular, ele só deu o exemplo. E está aí, ela sobreposta uma à outra. Devemos realizar o mesmo procedimento aplicado no exemplo anterior, ou seja, definirmos os vértices do quadrado PQRS e localizamos o seu simétrico, que é o P', Q', S' e R', tudo bem? Em relação à reta R. Agora nós temos a reflexão por um ponto, por um eixo, né? Como que é essa reflexão por um ponto? Nós temos o desenho como tem superior aqui, ó. Tá ok? Continuamos na página 269 ainda. Tá certo? Nós temos o desenho superior aqui, ó, no lado superior esquerdo da nossa imagem. É um trapézio. E aí tem um ponto aqui, um eixo central. E aí ele pede pra gente refletir ele a partir do ponto. Tá certo? Lógico, aqui também como o exemplo já tá pronto, ele não nos fala quantos quadradinhos ele quis pular, mas ó, observe que como é espelho, ó,
esse está com a parte BC para cima e esse vai ficar com as partes BC para baixo. Porque é espelho, né? Ele vai refletir o contrário, ó. As posições do meu dedão, ó, estão refletidas ao contrário, tá vendo, ó? É como se eu estivesse refletindo as minhas duas mãos assim, ó. Elas estão refletidas ao contrário. Tudo bem? Podemos notar que o quadrilátero ABCD' foi obtido por meio da reflexão em relação ao ponto O do quadrilátero ABCD. Repare que o O, que é o eixo, né, o eixo central, é o ponto médio dos segmentos AA, BB, CC e DD, ok? E seria aí os vértices aí de cada figura, né, ó. A com a linha, né, ó. Vamos lá, A com a linha, tudo bem, ó. Veio até a metade, depois até a metade. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? E assim por diante nos outros. Tá certo? E esse ponto damos o nome de centro de reflexão. Eu vou só dar uma pausinha para me tomar uma água aqui que eu falei bastante, tá? Eu já volto, é um minutinho.